Amém, glória a Deus. Bom te ver, João. Deus abençoe, estava com saudade de você já. Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Evangelho a qual escreveu João, o capítulo de número 20. Vamos falar a respeito da ressurreição. E aqui já foi desenhado, já foi, irmãos. Que você não conseguiu entender com a pregação, as crianças já cantaram, já teve a encenação, já teve a ministração da Esther. Então hoje está fácil, irmãos. Está fácil para mim. Amém? Então o Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20. Vamos fazer a leitura a partir do primeiro. Diz assim, ó: no primeiro dia da semana, todos sabem que dia que é esse, né? O primeiro dia da semana é domingo, amém? Então no primeiro dia da semana, no domingo, bem cedo, estando ainda escuro, ou seja, mais ou menos umas 4:30, 5 horas da manhã, mais ou menos, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele... Obrigado, Pedro. Deus abençoe. Correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Terceiro, Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou e viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. O 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? E quem está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Raboni, que significa mestre. Jesus lhe disse: não me segures, pois ainda não voltei para o meu Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que eles lhe disseram. Amém? Uma leitura longa, irmãos, mas necessária. Lição de casa para vocês essa semana. Leia a passagem da ressurreição que está no Evangelho de Mateus, Mateus 28, do 1 ao 10.
em Marcos 16, do 1 ao 8, e Lucas 24. A lição de casa para vocês essa semana aqui, já passei já. Geralmente os professores passam no final, né? Eu já passei a lição de casa. A última vez que eu ministrei aqui a palavra da oferta, eu passei a lição de casa para vocês, a parábola dos talentos. E aqui para a lição de casa, leiam essa mesma passagem com outros ângulos diferentes, com outra visão diferente. Ela vai se complementando. Eu tenho uma Bíblia em casa, eu acho que é a cronológica aplicação pessoal. E eu gosto dela porque ela já vem trazendo a cronologia dos fatos da história e vem encaixando um versículo no outro. Ela pega o primeiro o João, daí acaba João 1 e 2, aí vem para Mateus, vem complementando e fica mais fácil o entendimento. Por que estou falando isso? Porque vamos estudar, meditar na palavra do Senhor, sanar as nossas dúvidas. Por quê? Porque isso faz toda a diferença, irmão. Você não é enganado pelas mentiras, pelas falsas doutrinas que tem por aí, pelas falsas heresias que tem, algumas coisas que parecem verdade, mas não são. E dentro dessa temática aqui da ressurreição, começou a aparecer algumas inverdades, algumas fake news. Porque Jesus ele morreu, Jesus ele foi para a cruz, como foi encenado aqui hoje. Ele foi. O pastor disse muito bem que ele foi porque ele quis. Ele se entregou porque ele quis. Não foram os homens que tiraram a vida dele. Ele falou assim: esse poder vocês não têm. A minha vida eu a própria dou em resgate de muitos. Então os homens, Satanás não tinha o poder de tirar a vida de Jesus, e a morte não tinha o poder de deter a alma dele no Hades. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então aquilo que todo homem recebe é o salário daquilo que ele faz. Ou seja, eu recebo alguma coisa conforme o trabalho que eu faço. Jesus não tinha pecado, e como que ele recebeu a morte? Por amor. Ele fez tudo isso por amor, porque ele não merecia. Deus é um Deus misericordioso e cheio de graça. Misericórdia é Deus livrar você de algo que você merecia. Misericórdia é Deus livrar você de algo que você merece. Graça, Tom, é Deus te dar aquilo que você não merece. Jesus não merecia. Jesus não merecia. Mas a misericórdia de Deus me viu eu. Você merece. Eu mereci a cruz, eu mereci a morte, eu mereci o sofrimento, mas Jesus que falou assim: não, filho, fica aí. Porque isso é misericórdia de Deus. Quem merecia eu, quem merecia somos nós. Mas a misericórdia de Deus colocou Jesus no lugar. E o profeta diz que ele foi moído. Ele foi moído. Sabe o que é ser moído, irmãos? Quem é que já foi no mercado e comprou aquela carne e falou assim: eu quero que moe para mim? Você tem uma noção mais ou menos o que é? É você passar por um processo que você fica todo despedaçado, todo deslacerado, que as pessoas olham para você e não conseguem te identificar. Esse daí, é por isso que o profeta falou assim: olhando para ele, não via formosura alguma, porque ele estava despedaçado, ele estava desfigurado na cruz do Calvário. Todos que olhavam para ele não sentiam nada. Eu quero ficar perto dele. Até porque quando ele estava na cruz e ele olhou para baixo, ele viu algumas mulheres e um dos seus discípulos. O homem que andava e mais de 15 mil pessoas iam seguindo ele. Chega no final, ele olha e vê algumas mulheres nos pés dele. Maria Madalena, sua mãe, e o seu discípulo João, a qual ele fala assim: ó, ei mulher, eis aí o teu filho. Filho, cuide dela. Ele olha para um lado, vê um ladrão,
olha para o outro, vê outro ladrão. O Emerson pregou aqui sobre o Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Isso é verdade. Porque ele foi desamparado porque naquela hora ele estava recebendo o salário do pecado. Naquela hora ele estava recebendo o peso do pecado. E o pecado, diz a Bíblia, que faz separação do homem e Deus. Então naquela hora ele se sentiu separado do Pai, mais próximo dos homens. Naquela hora ele olhou para o céu e não viu mais o Pai. Ele olhou para o céu e viu um Deus que vira as costas para o pecado. Ele não viu a face de Deus. É por isso que o pecado te afasta de Deus. Você não consegue chegar perto de Deus, porque o pecado afasta. Não consegue ver a face de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Ele entrega o seu espírito nas mãos de Deus. Perdoa o pecado. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu digo para você, no último dia, Jesus conseguiu olhar para cima, conseguiu ajudar um que estava à sua direita, conseguiu olhar para baixo, conseguiu ajudar a sua mãe que estava ali. No último dia de vida dele, nos últimos instantes, ele conseguiu perdoar pecado. No último dia. O que você faria se soubesse que hoje seria o seu último dia? No último dia, Jesus fez muita coisa. No último dia, Jesus estava vazio de si. Eu gosto também do último dia de um homem que eu estava lendo, Estevão. No último dia dele, ele está sendo apedrejado. Ele olha para cima, vê o céu aberto, Jesus sentado à direita de Deus, e ele olha para frente, homem cheio de pedra nas mãos. Ele fala assim: Pai, perdoa-os. A Bíblia vai dizer que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Para quê? Para você morrer vazio. Vazio do que, evangelista? Vazio de ofensa, de falta de perdão. O Espírito Santo te enche você para você morrer vazio. O Espírito Santo não te enche para você ficar cheio de raiva, cheio de rancor, carregando coisas do passado. O Espírito Santo te enche para você morrer vazio. E você poder, Senhor, perdoa. Como que você consegue perdoar só estando cheio do Espírito Santo? Jesus só conseguiu isso porque ele era guiado pelo Espírito Santo. Estevão só conseguiu fazer isso no último dia de vida dele, porque ele estava cheio do Espírito Santo até o último dia. Isso nos deixa uma lição, que não adianta eu ficar só cheio só no dia de culto, cheio só no começo. Eu preciso estar cheio todos os dias, porque eu não sei a hora, eu não sei o momento em que Jesus Cristo há de vir buscar a sua noiva, ou de vir buscar você. Então temos que estar preparados. Temos que estar preparados. Morra vazio, moça. Morra vazio. Gaste a sua vida. Gaste a sua vida. Jesus, ele se entregou. Alguns discípulos pegaram Jesus e levaram para o sepulcro. Um bem parecido com esse. E ele fica lá 3 dias. Praça sexta, o sábado e o domingo pela manhã.
A pedra que foi colocada para selar, você é o fim. Porque a história de todo mundo termina no cemitério. A pessoa foi boa, mas morreu, irmão, acabou a história dele, não tem mais história. Acabou, não tem mais esperança, acabou. E todo mundo estava pensando que Jesus era simplesmente mais um profeta. Só que João vai falar que ele era o Filho unigênito de Deus. E ele era Deus. É aí que está a nossa esperança. Dessa foto simboliza a fé e a esperança da igreja. É a cruz vazia, é o sepulcro vazio, falando o que é para mim e para você? Que ele não está mais lá, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Como disse Paulo, se a nossa pregação, se ele não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa pregação, a nossa esperança. Porque nós só estamos aqui porque ele morreu, não, porque ele ressuscitou. E como ele ressuscitou, ele nos ressuscita cada um de nós. Então temos a esperança nele, que a morte não é o fim, é apenas o começo. Para muitos a morte era o fim, mas Jesus Cristo vai estabelecer um novo padrão. E que padrão é esse? É o padrão da ressurreição nele, que é a esperança, que é a transformação para aqueles que colocam a esperança e a fé nele. Os discípulos estavam andando com Jesus, mas não compreendiam muito bem ainda, não conseguiram entender, não estavam acreditando que ele ia ressuscitar. O texto que nós lemos fala isso. Uma mulher, ou algumas mulheres, vai até o sepulcro para servir Jesus pela última vez. Maria Madalena falou assim: eu vou servir a Jesus pela última vez. Eu vou honrar tudo que ele fez por mim. De como gratidão, essa é a última vez que eu vou servir ele. E depois disso, nunca mais. Mas ela vai com o pensamento: como que eu vou servir ele sendo que tem uma pedra? Mesmo com ela tendo um problema em mente, mesmo assim ela decidiu, se levantou e foi. Isso nos ensina o quê? Que mesmo com um problema, mesmo com a pedra no sapato, mesmo com algum problema, você precisa se levantar e ir até onde Jesus está. Ela tinha um problema, então ela tinha uma pedra, mas mesmo assim ela foi. E todos nós aqui temos uma pedra. E esse negócio de pedra, irmão, não é novidade para Jesus. Jesus é acostumado a lidar com pedras. Satanás chegou até ele no deserto e pegou umas pedras e falou assim: transforma essas pedras em pães. Satanás estava querendo, falou assim: come das minhas mãos. Se você quer se alimentar, eu tenho comida, mas come das minhas mãos aqui, ó, transforma isso. E Jesus fala assim: negativo, eu não como na sua mão. Eu não sou seu filho, eu sou filho de Deus. E filho de Deus, não só se alimenta das coisas aqui da terra, mas ele se alimenta de tudo aquilo que procede da boca de Deus. Você está assim: não, filho, continua, come aí, transforma isso. Aí você: negativo. Outra vez que Jesus se depara com pedra, ele está sentado ensinando, chega uma mulher, é jogada no chão, acusada em adultério, as pessoas estavam querendo apedrejar ela, e a lei mandava fazer isso mesmo. Mas Jesus Cristo, ele é graça e misericórdia. Aí as pessoas levam até Jesus e falam assim: Moisés mandou apedrejar, ou seja, não tem misericórdia. E você que diz que é lei, que você que diz que é graça, o que você diz? Jesus olha para cada um deles e fala assim: sabe o que eu digo? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus abaixou a cabeça, continuou escrevendo no chão. Não sei o que ele escreveu e nem quero saber, porque se fosse importante, com certeza João teria escrito. Não vou perder meu tempo procurando o que não está escrito. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquela mulher estava rodeada de pessoas com pedras na mão. O único que não tinha pecado estava sem pedra na mão. De repente,
começa a ouvir barulho de pedras caindo. Começaram a soltar as pedras, Les. Os religiosos começaram a soltar pedra. Os acusadores começaram a soltar pedra. Por causa da mulher? Não, por causa da palavra de Jesus. E por causa da presença dele. Às vezes Deus não vai te livrar das acusações. Não, Ele vai permitir a acusação para as pessoas ver Deus na sua vida, para as pessoas ver o dedo dele escrevendo uma nova história na sua vida. Às vezes é preciso você sofrer acusações, é preciso você sofrer calúnia, para as pessoas ver o Deus que você serve, em quem você está firmado, em quem você está firmado a tua fé. A nossa fé não está firmada nos apóstolos, não. A nossa esperança não está em Pedro, não. Porque se tivesse em Pedro, a igreja tinha acabado quando Pedro morreu. Se tivesse em Paulo, a nossa esperança, quando Paulo fosse morto, a igreja também tinha fechado. E por que a igreja não fecha? Porque não está baseada no homem, não está firmada no homem, está firmado na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Jesus estava acostumado a lidar com pedras. Estava acostumado. Quem não está muito acostumado sou eu e você. Mas precisamos aprender com Jesus Cristo. E a ressurreição vai nos ensinar algumas lições. E uma delas eu já falei. Você precisa caminhar mesmo com pedras no seu caminho. Quer ver outra pedra que Jesus teve que lidar? Lázaro. Lázaro estava morto. Tinha uma pedra também. As irmãs falavam assim: mestre, já cheira mal, não tem mais jeito. Jesus falou: tire a pedra. Tire a pedra. Mas não compensa. Tire a pedra. Ou seja, faz a sua parte. Faz a sua parte. Confia em mim. Acredite, me obedeça. Faz a minha vontade. Tire a pedra. Mas é difícil. Tire a pedra. Tira a pedra. Senhor, é difícil. Está todo mundo falando que não vai dar certo. Eu estou falando que o que é para tirar a pedra. Tu acredita nos homens ou em Deus? Tu acredita em quem fez a promessa ou através de quem vai vir a promessa? Às vezes quem fez a promessa pode te frustrar, mas de quem veio, esse não engana, não frustra os planos de ninguém. Sabe por quê? Porque Pedro falou assim: eu não te nego, eu estou contigo até o fim. Mas negou. Mas aquele que falou assim: Pedro, eu sei que você vai me negar, mas eu não nego você não. Eu não vou rejeitar você não, vem comigo. Eu sei das suas fragilidades, eu sei da sua fraqueza, eu sei que quando o negócio aperta você espana. Mas eu vou fortalecer a tua fé. E vai chegar um tempo que você não vai mais espanar. Continua. Tira a pedra. As irmãs conseguiram tirar a pedra. Pediram ajuda. Acredito que não foram só elas que tiraram a pedra, pediram ajuda. Tem pedras, irmãos, que você não consegue sozinho. Tem coisas na sua vida, se você não pedir ajuda, você não sai. Eu sei que você é bom, eu sei que você é forte, eu sei que você é inteligente, eu sei que você é esperto, eu sei que você é quase o cara, mas você não consegue sozinho. Porque ainda além de ter pedra, você está todo enrolado, todo enfaixado. E tem pessoas que precisam tirar a pedra para Jesus Cristo fazer o milagre. Porque você quer que Jesus faça a parte dele primeiro, para depois você pensar em fazer a sua. Mas Jesus Cristo fala assim: primeiro você faz a sua parte, porque a minha já está feita. Ele vai fazer: não, já está feita. A parte de Jesus ele não vai fazer, já está feita. A bênção ele não vai preparar, já está preparada. O que precisa é você se preparar para receber aquilo que já está preparado para você. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Eu não estou preparando, já está preparado. A sua bênção, a sua vitória, a sua libertação, a sua cura já está preparada. Acredite. Acredite nisso. Acredite. Mesmo que ninguém acredite.
Alguém precisa acreditar, irmão. Mesmo quando ninguém acreditar no seu sonho, existe uma pessoa que não pode deixar de acreditar em você. A minha esposa começou a duvidar do meu sonho. Não acredite. Acredite você. A minha família não está acreditando no meu sonho, na minha promessa. Acredite você. Seja o primeiro a acreditar quando ninguém mais acredita. Maria Madalena, sem acreditar, ela foi. Sabe o que é isso, irmão? É coragem. Quando ela chegou, ela viu a pedra removida. Pensou o quê? Levaram o corpo de Jesus. Roubaram. Ela pegou, voltou para falar com os discípulos. Avisou os discípulos. Pedro e João saíram correndo na disparada para ver. A Bíblia diz que o mais jovem, que é o João, chegou primeiro. Só que ele chegou primeiro e não entrou. Ele olhou, viu e não teve coragem. Pedro, que é o mais velho, chegou depois, teve coragem e entrou. Aqui vai falar de duas gerações. A Bíblia diz que os jovens é forte, só que os mais velhos têm a coragem. E é preciso andar junto, fé e coragem. O discípulo mais novo tinha força, só que o discípulo mais velho, que é Pedro, ele tinha coragem. Ou seja, jovens, tenha coragem, mas chegue perto, ande perto de quem tem coragem também. Porque tem coisas que só coragem não adianta, meu irmão. É preciso ter força. Quantas pessoas que já estão velhas falam assim: se eu fosse mais jovem. Ou seja, o tempo da sua força passou, mas você pode encorajar pessoas a fazer aquilo que você não consegue mais fazer. Coragem, força, jovem. A Bíblia diz que, jovens, vocês são fortes e já venceste o maligno. Jovens, vocês têm a força que essa igreja precisa. Os mais velhos levantam a mão. Os mais velhos levantam a mão. E vocês têm a coragem que os jovens precisam. A coragem para incentivar. A coragem para você, é aqui que anda, é assim que faz. Vem comigo. Você é responsável para encorajar os jovens. Eu sou responsável para encorajar os jovens dessa igreja, porque eles têm a força. Eles têm o time dessa geração. Às vezes nós não temos o time, pastor, não tem essa pegada, essa força, mas os jovens têm. E se nós andarmos junto, caminhar junto, correr junto, nós alcançamos o objetivo. O importante não é quem chega primeiro. O importante é o nome do Senhor ser glorificado. O importante não é quem está pregando. O importante é que Jesus está falando, meu irmão. Esse que é o importante. O importante é dele, por ele, para ele. São todas as coisas. O discípulo vê aquilo dali e fica abismado. O jovem viu e creu. João. E eles pegam e vai para a casa deles. Maria Madalena, ela fica. Ela fica, irmão. Vou falar. Não tem esboço não, irmão. O céu está aberto. João, Pedro, viu tudo aquilo, creu e pegou e foi embora. Maria Madalena falou assim: não, eu vim aqui por causa dele. Ai, vai embora. Não, mas eu estou ficando por causa dele. Não é por causa que Pedro e João estão indo embora. Pedro e João foram embora, mas Jesus Cristo, eu vim por causa dele, estou aqui por causa dele, então eu vou ficar por causa dele. Então lá vai. Não sai de igreja por causa de homem. Crente que é crente não sai para a igreja por causa de homem. Ah, porque falou mal de mim, porque não me cumprimentou. Ah, porque não me visitou, porque não mandou mensagem. Crente que é crente fica por causa de Jesus, não é por causa do homem. Pedro e João virou as costas e foram embora. Abandonou ela, deixou ela sozinha. Mas ela saiu para quê? Para servir a Jesus. Ela saiu para servir Jesus. E quem vem para servir Jesus, o foco dele é Jesus. O foco dele é Jesus. Quando você manter o seu foco em Jesus, nada te para.
Vou falar, depressão não te para, enfermidade não te para, calúnia não te para, nada te para, porque o seu foco é Jesus. As coisas vêm para entristecer, vem. Você fica angustiado, fica entristecido, fica, porque isso é do ser humano, ficar entristecido, ficar angustiado, ficar deprimido, ficar cansado, isso é tudo do ser humano. Mas com Jesus tudo passa. Isso tudo passa. Quando o seu foco é Jesus, tudo isso passa. Quando você vem para se encontrar com Ele, para entregar aquilo que você trouxe da sua casa para Ele, as outras coisas perdem a importância. Ah, mas não cantou, o som não saiu, a energia acabou. Mas quando você vem por causa dele, não precisa de luz, não precisa de cantor, não, irmão, só precisa da presença dele. João não sentiram a presença, não, foram embora. Eu não sei se quem foi embora primeiro, sei que um dos dois foi primeiro. Maria Madalena ficou. Depois ela pega e olha para trás, lá para dentro do sepulcro. Os olhos dela são abertos. Ela vê 2 anjos sentados sobre a lápide do sepulcro. Um anjo de um lado, outro anjo do outro, e pergunta para ela: por que você está chorando? E ela fala a mesma coisa: porque levaram o meu mestre. Jesus aparece do lado de fora agora e vai perguntar para ela a mesma coisa que os anjos perguntaram: por que você está chorando? Agora Jesus vai acrescentar mais uma pergunta para ela: a quem você está buscando? Jesus vai perguntar: por que você está chorando? E quem você está buscando? Ela olha, não conhece Jesus, Gustavo. Não conhece, porque Jesus já tinha ressuscitado. Jesus não estava igual a da sexta-feira ou da quinta-feira, não, Jesus mudou. Aquilo que ele fez, não, ele é diferente. Não se acostuma com Jesus, meu irmão. Não, é que no ano passado ele fez assim, assim, não. Com Jesus é novidade de vida. O Cristo que nós servimos, Ele anda em novidade de vida, Ele faz coisas novas todos os dias. Não se acostuma com as coisas do passado, porque foi para aquele tempo do passado. Se acostuma com o vinho novo. Fala: Senhor, eu quero o vinho novo. O vinho velho foi bom, foi, mas já passou o tempo. Agora é o momento do vinho novo. E se você não mudar a sua mentalidade, você não consegue suportar, não recebe nada. Senhor, mas na outra igreja era assim, então. Era assim, foi bom lá, foi, vinho velho. Agora, abra a tua mente para receber o novo de Deus. Abra a mente. Maria olhou para trás, ouviu Jesus perguntando a quem buscasse. Jesus falou assim: Lucas vai dizer: por que está buscando entre os mortos aquele que vive? Tem pessoas procurando a paz no lugar errado. Tem pessoas procurando a satisfação no lugar errado. Tem pessoas procurando vida em lugar que só tem morte. Jesus disse: por que procurais os vivos entre os mortos? Ou seja, aqui não é o lugar de encontrar a vida. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Maria não fez essa pergunta, não continuou o diálogo, mas eu vou continuar. Perguntar para ela: se ele ressuscitou, na onde que ele está? Posso falar? Na onde que ele está? Há 2024 anos depois, 25 anos, no dia de hoje, ele não está mais lá. As outras religiões, os restos mortais de Buda, das outras pessoas, estão tudo lá no sepulcro, Gustavo. Em Maomé, essas estão tudo lá. O de Jesus não. As pessoas vão para Jerusalém e está lá assim: ele ressuscitou, não está mais aqui. Está vazio. E a pergunta é: se ele ressuscitou, aonde que ele está agora? Ele está à procura de
de pessoas que estão frustradas, que estão desanimadas, que estão doentes, que estão carregando um fardo. E é aqui que eu vou ministrar. Depois que Jesus ressuscita, para quem ele vai se encontrar? Com quem ele se encontra? Ele se encontrou com Maria, depois que ele ressuscitou. Uma mulher que queria servir. Jesus se encontra ainda com pessoas que querem servir ele. Jesus tem encontro marcado com pessoas que ainda sentem o desejo de servir ele novamente. Só que Maria queria servir um Jesus morto. E quando você vai servir uma pessoa morta, você faz de qualquer jeito, porque morto não tem vontade, morto não vê nada, morto não esboça nenhuma reação. E nós não vimos servir a um Jesus morto, que não sente nada, que não pegue nada, que não toque nada. Nós servimos a um Jesus que está vivo, que ele está me vendo, que ele está te vendo, que as mãos dele podem te tocar, que os ouvidos dele estão te ouvindo. Ah, meu Deus do céu, que ele está falando para você nesta noite aí: não desista, não desista, continue. Segunda pessoa para que Jesus aparece: para aqueles que estão com medo. Lembra que eu falei que os discípulos voltaram embora? Eles foram para algum lugar, estavam trancados com medo. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele aparece no meio e diz bem assim: paz seja convosco. Quando eles olham, eles ficam admirados, e eles acreditam, porque saiu toda a incredulidade, todo medo saiu com a presença de Jesus. Percebam uma coisa, que o que trouxe a paz para aqueles discípulos ali naquele cenáculo, naquela casa ali, naquele local, que estava trancado, com as portas trancadas, com medo, o que trouxe a paz para ele não foi a ausência de problemas, porque os problemas ainda estavam do lado de fora, estava cheio de problemas. O que traz a paz é a presença de Jesus Cristo. Às vezes você quer que Deus traz paz para minha casa, traz paz para minha vida. Você está falando o que para Jesus? Senhor, tira esses problemas que estão do lado de fora, na minha saúde. Mas a verdadeira paz não está na ausência de problemas, mas sim está na presença de Jesus Cristo, na nossa casa, na nossa vida. Busca a presença dele para a tua casa, para a tua vida. Estou sem paz. Busca a presença, porque a presença de Jesus dissipa todo medo. A minha casa, na vida está uma guerra. Ei, chame o príncipe de paz para lá, porque ele entra e te surpreende, porque ele surpreendeu aqueles discípulos. Ele surpreendeu, ele quer surpreender você novamente. Isso tudo foi no domingo. No domingo à tarde Jesus apareceu para eles. Jesus deu a bênção apostólica. Os discípulos, sempre tem um que falta no culto, sempre tem, pastor, sempre tem. Já tinha no princípio e não vai deixar de... Tomé faltou no culto. Tomé ficou sabendo que o pregador foi uma benção, que o pregador foi diferenciado. O pregador tinha as mãos furadas, o pregador estava com a costela aqui perfurada. E falou assim: não acredito nisso não. Quem falta no culto fica meio incrédulo mesmo, fica duvidando. E quando vê as fotos, assim: não sei não, acho que era da carne, acho que é de sua cabeça, hein? Será? Quem falta muito no culto, falta muito quando na presença, ele tem dificuldade em acreditar naquilo que Jesus faz no culto. Tomé estava incrédulo. Próximo culto, domingo, culto marcado, Tomé não faltou. Tomé estava presente. A Bíblia vai dizer que com a porta fechada Jesus entra. Com a porta fechada Jesus entra. Eu não sei o que está fechado, ou o que você fechou, porque a porta está fechada não foi por causa das pessoas que estavam do lado de fora querendo entrar, foi os discípulos que fecharam, para ninguém do lado de fora entrar para dentro. Tem coisa na sua vida que foi você que fechou, não foi Jesus. Foi você que negou o acesso. Aqui não entra mais nada. Mas Jesus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: é tempo de eu entrar.
É tempo dessas portas se abrir. É tempo da sua mente abrir. É tempo de eu ter um particular com você, no seu quarto. Se prepare, que Deus vai visitar quarto de pessoas aqui. Deus vai te visitar na cozinha. Deus vai te visitar na pia. Deus vai te visitar na cozinha. Como que isso pode? Eu vou estar... Ele vai entrar na sua casa e vai te visitar. Porque Ele sabe como é que você está por dentro. Porque você está desanimado. Você não quer mais servir, você não acredita em mais nada. Está igual Tomé. E Jesus se apresenta para Tomé, não fala com Pedro. Não. Jesus não fala com João, não fala. Não fala com Tiago, também não fala. Os cabeças, não fala. Com nenhum dos líderes da igreja Jesus fala. Tem culto que Jesus vem só para falar com você. Né, pastor? Tem culto que eu posso falar assim, eu queria tanto que Jesus falasse comigo, Jesus não falou. Queria tanto receber uma palavra, um abraço, Jesus não dá. Aí tem pessoas, aí o líder, a pessoa tem que ter maturidade. Porque você vai dizer, mas eu estou aqui, eu não falto. Eu que mereço. Aquele lá estava bebendo até semana passada, não sei o que, estava sabendo um monte de coisa que ele estava fazendo. Aí na sua cabeça assim, quem merece sou eu. Mas a graça, ela é diferente, irmãos. Ela não tem o seu padrão. Ela não ama como você ama. Jesus não gosta como você gosta. Jesus não perdoa como você perdoa. Ele perdoa diferente, Ele ama diferente. Se fosse eu, meu irmão, não abria a porta para Tomé entrar. Eu deixava o Tomé do lado de fora. Eu excluía ele. Não só ele, mas excluía todos aqueles que estavam ali. Deixava só João. Porque só João ficou perto de Jesus. Mas a graça entrou e falou assim, você também merece perdão. Eu conto com você, Pedro. Tu me negou, mas eu conto com você. Tiago, você me negou, mas eu conto com você. Você me abandonou, você falou que não gostava mais de mim, mas eu continuo amando você. Se coloque de pé. Ô Tomé, você não acredita não, né? Não, tá bom, eu sei disso. Mas agora vem aqui. Toca em mim. Deus me trouxe aqui para falar para você. É tempo de você se aproximar dEle. É tempo de aproximar dEle. É tempo dEle entrar na tua casa. É tempo de uma nova história para a tua vida. Chegou um tempo. E esse tempo é agora. Jesus falou para Tomé, Tomé, vem. Toca nas minhas mãos. Toca no meu corpo. Ou seja, você, Satanás está acusando você. Você não vai tomar mais ceia. Você não vai mais tocar no corpo. Jesus está falando para você assim, ó, toca no meu corpo. Pega do meu pão novamente. Beba do meu sangue novamente. Toca no meu corpo novamente. Porque eu morri e ressuscitei por você. Ele vive. Ele vive. E Ele está atrás de você. Ele está te perseguindo. Mas e eu que estou aí no mundão? Ele encontrou dois homens no caminho de Emaús, que já estava desanimado, Gustavo. Estava frustrado. Eu não sei como é que você entrou aqui nesta noite. Eu não sei qual é o nível de frustração ou de incredulidade que você está. Mas nessa noite, Jesus, Ele quer entrar. Jesus caminhou com aqueles discípulos do caminho de Emaús, mas Ele entrou. Jesus entrou na casa daqueles discípulos que estavam com medo. Aqueles discípulos que estavam sem fé, sem esperança, que estavam incrédulos, que não acreditavam em mais nada. Jesus entrou e falou com ele. Jesus nessa noite está falando com você. Se você está sem esperança, não acredita mais em um futuro, saiba que eu sou a ressurreição.
Eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, eu tenho uma nova vida para você. Eu tenho um novo estilo de vida para você. Eis que faço nova todas as coisas. E você que está afastado do Senhor Jesus, nessa noite Ele te chama. Filho, eu morri por você, estou te chamando. Você que ouviu Ele nesta noite te chamando, acredite, eu tenho uma nova vida para você.